Salve, salve, torcida alviverde, bora para mais notícias do Palmeiras. Galera, o Palmeiras atropelou o Santos, ganhou de 3-1 com tranquilidade. Bora conferir a análise dos comentaristas da ESPN falando um pouquinho aí desse jogo. Mas antes, eu peço para vocês, já deixa o like, já se inscreve no canal para vocês não perderem nenhum corte. E este vídeo aqui é no oferecimento da 1xBet, a maior casa de aposta esportiva do Brasil e do mundo. Lá no site você vai ter acesso aos principais campeonatos: Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Champions League, entre outros. Galera, lá no primeiro link dos comentários, colocando o nosso código PALME1XHJ, você vai ter o valor do seu primeiro depósito dobrado, galera. Então corre lá, não perca essa chance. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Agora, Fã de Esportes, o Linha de Passe está no ar para falar sobre o clássico no Morumbi, que não tinha o dono do estádio. São Paulo. O clássico entre Palmeiras e Santos terminou 3-1 com um gol do Santos no finzinho. Foi um 3-0 inapelável para o Verdão, que reforça, eu acho que, situações dos dois lados. Esse momento excelente do Palmeiras e a preocupação cada vez maior do que vai ser a temporada 23 do Santos. Estou muito bem acompanhado com Eugênio Leal, Jean Oddi, Vitor Birner e Breiler Pires. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite, Eugênio Leal. Tudo bem, Felipe? Boa noite aos companheiros. Eu estava pensando, vendo o jogo, sobre um dilema pelo qual vai passar, acho que já deve estar passando, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, que envolve o Endrick. O Endrick é a bola da vez do ataque do Palmeiras, foi preparado para ser a bola da vez, vendido para o Real Madrid, mas até agora não apareceu como o centroavante que o Palmeiras esperava. O time está ganhando, ganhou bem hoje, mereceu ganhar, mas ele não está funcionando. E o Giovani? E aí o Giovani entra em uma semana, 2 assistências, saindo do banco e um gol hoje. Teoricamente, não fosse o Endrick essa figura que se tornou, seria fácil. Bota o Rony de centroavante e coloca o Giovani na ponta, como ele fez hoje. Mas não é fácil tirar o menino em torno de quem se criou uma expectativa tão grande. Talvez seja até melhor para ele voltar e ir entrando aos poucos. Mas o que isso pode significar para a evolução do garoto, né? Para esse momento? Estão dando um passo atrás com ele. Então é uma decisão difícil. Mas nesse momento não é urgente, porque o Palmeiras tem dado os resultados. Talvez ali na frente possa ser alguma coisa a se pensar. Jean Oddi, esse é um tema do nosso debate. Endrick, a ascensão do Giovani, que realmente teve uma semana... É importante Giovani pontuar, joga liso, hein? São jovens da base, mas há uma diferença. E nessa idade, né, 19 anos e 16, eu sei que o que você está falando não tem nada a ver com isso, mas só pontuando que eu já vi nas redes sociais muito palmeirense. Esse é o garoto de ouro. Calma, pro palmeirense é bom. Um já está vendido e bem, ainda vai continuar, e o outro está vindo no bolo. Bela vitória do Palmeiras e o Santos preocupa, Jean Oddi. Preocupa bastante, Felipe. Boa noite a todos. Preocupa bastante. É claro que, assim, esse não é o jogo em que você vai medir a força do Santos, o potencial e a capacidade do Santos. Esse é o jogo mais complicado que o Santos poderia fazer no Campeonato Paulista, que é o jogo fora de casa contra o Palmeiras. Então, é claro que não passa tanto pela atuação na partida de hoje, a avaliação sobre as forças do Santos e sobre o que o Santos vai poder fazer ou não no Brasileiro. Qual é o risco que o Santos corre? Mas, de fato, hoje acho que o que a gente viu em campo foi uma diferença enorme entre os dois lados. O placar, ele acho que representa bem o que aconteceu. Acaba saindo um gol no fim, foi 3-1, mas poderia muito bem ter sido 3-0. Basta a gente ver os números de finalizações, o quanto o Palmeiras produziu. E é um Palmeiras que é impressionante, né? Independentemente do jogo, não digo nem independentemente do jogo, porque acho que a gente viu em alguns jogos do Campeonato Estadual talvez uma intensidade um pouco menor, um ritmo menor, mas é impressionante que depois de uma final como a da Supercopa, né, com tudo que envolvia aquele jogo, com o poderoso Flamengo do outro lado, o time, na sua partida seguinte, porque essa foi a partida seguinte da equipe titular, tenha essa gana, esse desejo, essa tensão, essa concentração, essa intensidade o tempo todo, né? Acho que essa é uma marca dessa equipe. Quer dizer, os jogos vão se sucedendo e a equipe vai mantendo essa característica de desejo, de volúpia, de competitividade muito alta. Foi o que a gente viu hoje. E aí, se esse time tem volúpia e tem vontade contra um Santos que tecnicamente é tão inferior, o placar ia ser mais ou menos o que foi mesmo. Vitor Birner, boa noite para você.
Tudo bem, Botan? Tudo bem. Boa noite a você, boa noite ao Jean, Eugênio, ao Breiner, aos fãs das fãs do esporte. Eu vou... Fiquei ouvindo, eu vou emendar o que ambos falaram. Eu acho que, Jean, que o Palmeiras trabalha no nível de intensidade especial o tempo inteiro. Para o Palmeiras hoje foi baixo o nível, mas ele é maior do que a gente vê em média, até porque o time é muito bem entrosado, porque quando a gente vê o nível de intensidade, por exemplo, do primeiro tempo, da Supercopa contra o Flamengo, a gente vê que a coisa foi lá para cima. Então talvez isso seja um dos ingredientes, é um acúmulo deles em bloco que fazem do Palmeiras um time tão competitivo. Vou passar pelo Endrick. Eu acho que não dá para tirar conclusões sobre o Endrick, nem sobre o Giovani. É preciso ter paciência, o estadual serve para isso. E o Abel tem que fazer o que for melhor para a equipe, não para o Endrick, nem para o Giovani. Então, se ele chegar em algum momento e identificar, opa, o Rony tem que ser o centroavante, o Giovani tem que jogar pelo lado e o Endrick tem que ser centroavante, tem que ir para o banco sem drama. E aí eu fico lembrando das pessoas que exigiam, não, tem que botar o Endrick já, o Endrick tem que ser o titular. Eu acho que o estadual, que é um torneio fácil para o nível, essa primeira fase de um time como o do Palmeiras, mostrou que o Abel mais uma vez tinha razão quando pedia paciência com o Endrick. Acho que todos que querem ver esse jogador se transformar naquilo que o potencial dele sugere ser possível, estão vendo que é preciso paciência e a gente espera que o potencial seja desenvolvido. E quanto ao Santos, a gente vai discutir mais durante o linha de passe. Está bem complicada a situação. E aí, Breiner, boa noite para a gente. Tá vendo os lances. Você, fã de esportes, participa pela hashtag linha de passe. A gente vai ver, tá vendo os gols? Eu já vou falar uma, enquanto o Breiner comenta, que o gol do Rony para mim é muito particular, né? Que ele comemora antes. Ele comemora, e isso mostra o que é um pouco o Santos, né? Ele comemora antes, a bola volta para ele chuta. Famosa baba do boi ali na zaga santista. Breiner, boa noite para você. Boa noite, Felipe, companheiros, fã de esportes. Olha, começando pelo Santos, eu entendo quando o Jean disse que não é o jogo que deve ser o parâmetro para o Santos. Como resultado, era até esperado que o Palmeiras, como mandante, Palmeiras vindo de um título de Supercopa, afirmando sua grande fase, fosse o vencedor. Mas em relação a desempenho, a competitividade, é algo que liga um alerta vermelho no Santos. De um time que não consegue nem se mobilizar para um jogo desse tamanho. E a gente observa, em termos, fazendo recortes do jogo, o único momento em que o Santos foi realmente, minimamente competitivo, foi no começo do jogo, os 15 primeiros minutos, 20, e depois não existiu mais. O Santos com baixíssimo repertório, o trabalho do Odair ainda não mostra nenhum fruto, e dizer isso não é exagero, porque a gente não consegue enxergar uma identidade, um caminho por onde o Santos pretende jogar, armas, não há válvula de escape, um time muito previsível, um time que chega no segundo tempo e tenta, como cartada para mudar o jogo, o Raniel para jogar junto com o Marcos Leonardo, mas o Raniel se movimentando. O Raniel, pela última temporada no Vasco, é um centroavante para ficar dentro da área, não tem muito repertório para sair. E um Santos que se mostra perdido, chega ao último lance do jogo, que é o cruzamento e a cabeçada do Bauerman, com nenhuma finalização. O gol foi a única finalização no gol do Everton do Santos. Então, muito pouco, uma produtividade assustadora, e é humilhante para o Santos correr risco de rebaixamento no Campeonato Paulista, no estadual, pelo terceiro ano consecutivo. Isso daí é para o torcedor, e a gente já observa pelas reações do torcedor do Santos, que não... Claro que tem uma rivalidade, mas é ali de muitos já largando, já resignados com a temporada do Santos, com o que o time apresenta, mais um estadual, mais um começo de ano sofrível. Então, é humilhante e mostra como a gestão do Rueda erra no departamento de futebol, as opções que o Santos tem hoje, ainda dependente de uma esperança na base, de um garoto surgir. O Santos hoje não tem um Giovani que entra no Palmeiras, incendeia o jogo, que muda a cara do time. Não existe nem mesmo essa âncora de um jogador da base que pode salvar a lavoura, como foi a esperança do Santos em outras temporadas. E sem isso, sem base, e até os jogadores de hoje, Lucas Pires, que entrou bem no time no ano passado, mas caiu demais de rendimento. O Ângelo, que já foi para a reserva, uma possibilidade de ser negociado com o Flamengo. Lucas Barbosa, que entra no segundo tempo e novamente não apresenta nada. Então, é muito pouco do Santos. E
ao contrário de outros anos, em que a gente enxergava na base, pô, ainda tem uma possibilidade, hoje a gente não vê, mais uma vez, o Marcos Leonardo, que é o mais talentoso deles também, praticamente não pegou na bola, um início muito ruim e, repito, humilhante para o Santos, correndo o risco de novo de rebaixamento. Então é isso aí, né, galera? O Palmeiras atropelou o Santos 3-1, gol no final do Santos aí, né? Poderia ter sido 3-0, mas o Palmeiras jogou muito bem, principalmente depois que o Giovani entrou. O Endrick ainda tá começando a pegar o ritmo, pra ele é tudo novo, profissional, né? Então, vamos ver o que o Abel pretende fazer com o Endrick. A galera também tem que ter um pouquinho mais de paciência com ele. Ele tem só 16 anos. Ele ainda precisa pegar a experiência. Talvez chegar no Brasileirão já voando, né, galera? Vou ficando por aqui. Deixa a opinião de vocês nos comentários. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, valeu. Fui.